Imaginemos a seguinte cena. Uma jovem de 19 anos, depois de sofrer um aneurisma cerebral fulminante, vai dormir numa noite fria de domingo. Certo. E aí ela desperta um tempo depois, meio confusa, tipo natural, né? Mas ela percebe que está deitada numa cama super confortável, num quarto de hospital limpo, super bem iluminado. Aham. Ela olha para o próprio corpo e constata, bem aliviada, na verdade, que ainda está vestindo o pijama azul de malha favorito dela. Aquele pijama de sempre. Isso. Ela sente a textura do tecido nas mãos e, parece perfeitamente normal e sólido. Só que mais tarde, já sabendo intimamente que não está mais no mundo dos vivos, ela decide testar as novas regras desse lugar. O que é uma reação bem humana. Total! Aí ela toma distância para atravessar uma parede, dá um salto em direção ao concreto esperando flutuar e bate a cabeça com violência, caindo sentada no chão, enquanto as amigas em volta tentam esconder a risada. Nossa, uma quebra de expectativa total. Pois é. Bem-vindos ao que realmente acontece quando a linha de chegada da vida material é cruzada. Eu tô super animada para esse nosso mergulho de hoje. É um começo que quebra instantaneamente aquela fantasia passiva, sabe? Aquela coisa meio bucólica que a cultura popular empurrou pra gente durante séculos. Das harpas e nuvens. Exato. A ideia de que depois da morte todo mundo ia encontrar anjos tocando harpa em cima de nuvens de algodão e que o universo magicamente ia entregar um diploma de repouso absoluto. Um descanso eterno literal, né? Mas na nossa análise detalhada de hoje, as fontes obrigam a gente a olhar para o lado oposto dessa passividade. Nós vamos explorar hoje uma coletânea de relatos e ensinamentos tirados do livro Violetas na Janela. Um clássico. Sim, da autora Vera Lúcia Marizek de Carvalho, que é uma obra ditada pelo espírito da sobrinha dela, a Patrícia. E o material compõe o relato completo e bem minucioso da jornada dessa jovem logo depois do desencarne, mostrando a chegada e adaptação dela numa colônia chamada Colônia São Sebastião. Isso mesmo. E a grande missão do nosso estudo hoje é explorar a totalidade dessa fonte. A gente quer desconstruir, peça por peça, essa visão estereotipada do além. Porque o que as fontes revelam é uma sociedade paralela, altamente organizada. Muito organizada. E regida por leis implacáveis de física mental, onde existe uma burocracia incrivelmente empática e uma obrigação inegociável de continuar aprendendo e trabalhando. Nossa, e isso invariavelmente obriga quem escuta esse relato a repensar a própria rotina material, sabe? E as convicções sobre o que importa de verdade. Porque a riqueza dessa narrativa está justamente nos mecanismos de funcionamento desse mundo. O além ali não é abstrato. Nem um pouco. Logo nas primeiras horas depois de despertar, a Patrícia é recebida por um senhor super gentil chamado Maurício, que atua como um orientador. Aham. E aquele pijama azul de malha que ela acreditava estar vestindo não era de algodão biológico. O pijama tinha sido plasmado. Olha, a gente precisa desvendar a mecânica por trás disso. Eu fiquei fascinada porque o termo plasmar é central nessa nova realidade. Mas, como exatamente funciona a criação de um objeto sólido a partir do nada? Então, no plano espiritual, que as fontes descrevem, a matéria de base é plástica e extremamente sensível à frequência do pensamento humano. O corpo que as pessoas usam nessa dimensão recebe o nome técnico de perispírito. Perispírito, certo. Basicamente uma matriz energética que envolve a consciência. Quando a Patrícia acordou, a mente dela, que ainda estava firmemente apegada à última memória física que tinha, manipulou inconscientemente os fluidos ali do ambiente para recriar as roupas que ela estava acostumada. Caracamba! O pijama foi gerado por uma necessidade puramente de conforto psicológico. Sabe a analogia que não sai da minha cabeça? É a de um motor de videogame de realidade virtual. Um VR, extremamente avançado, que lê a mente do usuário. Faz todo sentido. A pessoa acorda com um avatar idêntico ao corpo físico dela, experimentando gravidade, peso, mas na verdade ela precisa aprender os controles desse novo sistema, porque as regras de física dessa realidade respondem diretamente ao poder mental e à sintonia de quem está lá.
Exatamente isso. Mas aqui entra a minha maior dúvida, e eu quero muito que você explique isso. Se tudo lá é feito de energia moldável, por que a colônia São Sebastião tem paredes de tijolos, alas de hospitais, ruas pavimentadas? É uma ótima pergunta. Né? E por que eles usam o aerobus, que as fontes descrevem como um veículo de transporte coletivo que levita pertinho do chão sem emitir ruído ou poluição? Tipo, se todo mundo lá é espírito, por que não simplesmente flutuar de um lado para o outro? Então, essa infraestrutura sólida existe por pura necessidade de misericórdia e adaptação. A gigantesca maioria das consciências que desencarnam não tem a menor maturidade psicológica ou espiritual para existir como um ponto de pura luz no espaço vazio, sabe? Daria um choque terrível. Exato. Uma cama com lençóis, uma parede sólida, isso tudo oferece uma âncora de sanidade para uma mente que passou 80 anos na Terra acreditando na impenetrabilidade da matéria. A substância que forma a colônia é uma matéria sutil, mas a densidade dela depende inteiramente do nível evolutivo de quem toca nela. Nossa, isso lança uma luz perfeita sobre aquele episódio hilário da Patrícia tentando imitar um super-herói. A batida de cabeça. Isso, ela achava que, por ser um espírito desencarnado, ela estava automaticamente livre das leis físicas terrestres. Aí ela decidiu volitar, que é o termo que eles usam para voar, e ignorar a física da parede. E a avó dela, a Amazilis, que já vivia na colônia e vira a principal mentora da menina, aproveita o galo na cabeça da neta para ensinar a regra de ouro dessa dimensão. Qual é? Só é possível atravessar uma barreira mental, tipo as paredes lá dos edifícios, quando a pessoa não alimenta a menor sombra de dúvidas sobre o poder de fazer isso. Ah, então a colisão aconteceu porque lá no fundo do subconsciente, o cérebro da Patrícia ainda gritava que paredes são de concreto imbatível. Perfeito. A transição para dominar essa física requer estudo sério, técnica e uma mudança de paradigma esmagadora. Não é só querer. Faz muito sentido. Agora, expandindo esse conceito, se obstáculos físicos e roupas são, na verdade, projeções mentais que ganham textura e solidez, o que acontece com fenômenos intangíveis? Tipo as emoções e os sentimentos. Eles também tomam forma. Eles ganham peso e ocupam espaço nesse ecossistema de VR avançado? Sem dúvida nenhuma. E a fonte traz um fenômeno belíssimo que ilustra exatamente isso, que, aliás, é o fenômeno que dá o título ao livro, As Violetas na Janela. Conta mais sobre essa parte. Bom, quando a Patrícia é finalmente levada para os próprios aposentos dela na colônia, a grande surpresa que está esperando por ela são vasos cheios de violetas floridas apoiados no beiral da janela do quarto. Que eram réplicas exatas, tipo folha por folha, das violetas que a mãe dela, a Dona Mésia, cultivava com todo cuidado na cozinha da casa da família, aqui no mundo material. Exatamente. E a avó Amazilis revela que aquelas flores não brotaram de sementes espirituais plantadas no solo da colônia. Então, de onde vieram? Elas foram literalmente criadas, plasmadas e transportadas até lá pelas correntes de pensamento da mãe dela. Nossa! O mecanismo fascinante por trás disso demonstra que o sentimento possui massa, força e condensação. O amor genuíno e a saudade cheia de orações da Dona Nésia juntaram os átomos fluidos ali do ambiente espiritual e transformaram uma saudade abstrata numa matéria visível que embelezou o quarto da filha. Caramba, aí é que a coisa fica realmente profunda. Porque se essa mesma mecânica permite que o amor construa jardins, ela também deve exigir uma blindagem pesada contra sentimentos destrutivos, né? Com certeza. E as fontes exploram isso detalhando uma espécie de aparelho de televisão que os habitantes da colônia usam para monitorar os parentes que continuam encarnados. Mas claro que não é uma TV de tela plana com cabo HDMI. Não. Trata-se de uma tecnologia de sintonização vibratória baseada em frequências mentais e visuais. E o detalhe crucial aqui é que esse acesso não é concedido como um direito garantido só porque a pessoa cruzou a fronteira da morte. É um privilégio, né? Sim, a liberação desse equipamento é um privilégio conquistado por mérito e severamente regulado pelas autoridades da colônia. E pelo que eu li, essa auditoria foca quase que inteiramente no grau de inteligência emocional do solicitante. Exato. Tipo, o orientador só autoriza a visão da Terra se houver uma garantia de que o indivíduo tem resiliência psicológica para não ser aniquilado pelo que vai ver.
É quase como um algoritmo de rede social, só que focado totalmente na saúde mental do usuário. Uma analogia excelente. E tem uma história no material, o caso de uma jovem chamada Isa, que é absolutamente de cortar o coração e ilustra bem o perigo dessa sintonia. A narrativa da Isa é um alerta bem severo sobre o impacto devastador do apego terreno. A Isa é descrita como uma moça pura, bem intencionada, mas que padece de um sofrimento agudo e constante na colônia. E por que ela sofre tanto se ela é tão boa? A dor dela não vem de problemas lá do além, mas sim das ondas de desespero ininterrupto emitidas pela família dela na Terra. O choro ensurdecedor, os lamentos e a revolta dos parentes com a perda não sobem para o plano espiritual como simples sons. Eles sobem como autênticas correntes magnéticas que se agarram e aprisionam o recém-desencarnado. Olha, eu preciso levantar um questionamento importante aqui, porque lendo esse trecho é inevitável sentir um certo incômodo. Sendo bem franca, não soa incrivelmente cruel e injusto. Como assim? A Isa foi vítima de uma fatalidade, perdeu a vida cedo e o choro da família na Terra é uma reação humana completamente natural ao luto. Como que um sistema que se apresenta como misericordioso pune a Isa, mantendo a menina em agonia, só porque a família dela está vivendo um luto normal? Não seria uma falha ética desse universo espiritual? Essa é a provocação perfeita para a gente entender a diferença entre punição moral e física vibratória. Tá, me explica isso. Não existe um tribunal de juízes celestiais sentenciando a Isa ao sofrimento como forma de castigo pelo choro da família. O que a fonte descreve é o funcionamento puro de uma lei da física. Tipo a gravidade. Exato. Assim como a gravidade puxa massas, a sintonia de pensamento conecta emoções. A família chama por ela com uma angústia desesperada, a mente dela, por sua vez, ligada aos pais pelo amor que sente, entra instantaneamente em ressonância com essa frequência superdensa. Nossa, então ela absorve tudo. Sim, ela absorve aquela agonia no próprio perispírito, sentindo uma urgência de voltar para o corpo material para consolar a família, o que gera uma dilaceração profunda, porque é um retorno impossível. Faz sentido. A dor é um subproduto inevitável de uma conexão operando em frequências muito pesadas, e não uma punição burocrática de um juiz. Exatamente. A emoção descontrolada funciona como uma gravidade esmagadora. O peso é puramente mecânico. E o livro faz questão de mostrar o contraponto perfeito disso, apresentando a postura do pai da própria Patrícia. O pai dela foi um exemplo incrível. Sim, porque é evidente que a dor da perda de uma filha de 19 anos rasgou o peito desse homem. O luto dele era colossal. Mas em vez de se afogar em revolta, ele escolheu processar a saudade de uma forma madura. Ele emitia ondas mentais lúcidas para a filha, repetindo como se fosse um mantra: vá em paz, seja feliz, continue acreditando na beleza da vida. Ao invés de forjar correntes para puxar a filha de volta, ele construiu pontes de sustentação para que ela avançasse. O ensinamento prático disso é estarrecedor. A aceitação amorosa de quem ficou na Terra vira o maior escudo de proteção psicológica e a mais potente bateria de energia para quem fez a transição. O luto equilibrado não só conforta, ele materialmente viabiliza a cura da pessoa que foi. E uma cura que é fundamental porque o ócio não tem espaço na estrutura da colônia. Assim que a estabilização emocional acontece, o cidadão recém-chegado é convocado para responsabilidades de trabalho e educação. A fonte faz questão de esmagar qualquer noção mística de que morrer confere conhecimento absoluto, né? Totalmente. E a riqueza de detalhes burocráticos desse cotidiano é muito legal. O relato mergulha numa descrição tão pragmática da colônia São Sebastião que a gente podia estar falando de uma cidade operária, escandinava, altamente funcional. Tem ministérios dedicados à comunicação, esclarecimento e regeneração, tem horários fixos, turnos. E tem um detalhe surreal que a fonte traz. Eles acompanham com precisão o fuso horário e o calendário terrestre lá do Brasil. Sério, isso eu achei demais. Quando os relógios batem 14 horas na cidade física, lá em Minas Gerais, os sinos também marcam 14 horas na cidade espiritual que flutua acima dela. O paralelismo geográfico e temporal serve para não estilhaçar a mente das pessoas que acabaram de chegar com um choque de realidade muito abstrata. E a exigência
exigência de engajamento produtivo é total. Se a pessoa cruzou a linha da morte analfabeta, ela inevitavelmente vai acordar analfabeta lá e vai precisar frequentar aulas escolares básicas. O trabalho na comunidade, além de ser obrigatório para quem está apto, é contabilizado também. Sim, eles recebem o chamado bônus hora, que é a moeda de troca local baseada no mérito de serviço prestado, reforçando muito essa ideia de merecimento contínuo. A Patrícia, inclusive, é escalada para lecionar como professora substituta, né? E o motivo da vaga ter aberto é que o titular, o professor Clovis, pediu o que as fontes descrevem como uma licença. Ele pediu um afastamento das salas de aula para poder descer as zonas do umbral. E vale detalhar o que é o umbral nessa mecânica, porque não é aquele inferno de fogo das pinturas medievais. São zonas geográficas espirituais de baixa frequência que ficam próximas à crosta da Terra. Caracterizadas pela escuridão, desespero e pela presença de mentes ainda presas à crueldade, vícios ou um arrependimento extremo. E o professor Clovis mobilizou os créditos dele para integrar essas equipes de resgate com o objetivo de procurar e ajudar o próprio filho que estava perdido nessas regiões super inóspitas. Ou seja, ele solicitou meio que uma licença umbral, um afastamento do trabalho confortável para mergulhar voluntariamente num terreno pantanoso em nome do amor. É uma quebra violenta daquele paradigma de que o além é o lugar onde a gente cruza os braços para sempre. O verdadeiro prêmio do céu, pelo visto, é ter permissão para descer ao lodo e puxar outras pessoas para cima. Lá exige serviço. E o corpo perispiritual passa por readaptações assombrosas enquanto isso acontece. Pessoas que estavam acostumadas a digestões pesadas precisam se reeducar biologicamente. Exato. A Patrícia relata que a necessidade de dormir vai encolhendo, reduzindo só pausas mais curtas para reposição de energia. Mas a mudança drástica mesmo ocorre na alimentação. Acabou aquela mastigação pesada. Como é que acontece essa transição entre o corpo que comia arroz e feijão e esse novo formato anatômico? Então, no começo, o hospital serve uns caldos finos e sucos energéticos, porque o cérebro condicionado da pessoa ainda exige a sensação tátil de engolir, de deglutir, para poder desligar os alarmes falsos de fome. Enganar o cérebro. Isso. Aí, com o avanço do entendimento, a respiração começa a absorver os princípios vitais que estão soltos no ambiente. O sistema digestivo rústico atrofia e substitui aquela quebra química de proteínas por uma absorção fluídica. O efeito imediato disso é que as eliminações físicas se tornam obsoletas. A necessidade de ir ao banheiro, por exemplo, deixa de existir. Exatamente. Nossa! E isso introduz a gente ao nível de sofisticação dos laboratórios dentro do hospital espiritual. O amigo dela, o Antônio, é um dos pesquisadores focados no uso da água magnetizada. Para quem está ouvindo, pode soar meio estranho hospitais onde não existem bactérias físicas ou cirurgias de bisturi. Mas a ciência lá se concentra na limpeza energética, né? Sim, principalmente a limpeza do perispírito, de indivíduos que chegam severamente intoxicados por fumo, álcool ou drogas. A química espiritual usa a água como um meio condutor maleável. Como funciona isso na prática? Orientadores treinam a emissão de correntes mentais e magnéticas que alteram a estrutura molecular dessa água lá no plano sutil. Quando um espírito desencarna com uma dependência muito extrema, as toxinas vibratórias do vício ficam enraizadas no perispírito. E a água faz o quê? A água magnetizada age como um solvente de altíssima precisão. Ela vai diluindo e expurgando essas malhas envenenadas da anatomia invisível. É uma medicina puramente focada na causa raiz vibratória. O que mostra a magnitude compassiva de um sistema desenhado para não deixar ninguém desamparado. Manter a mente conectada a um serviço, como o do laboratório ou da escola, é a verdadeira terapia contra a loucura existencial e as amarguras do passado. Sem dúvida. Mas a gente precisa equilibrar essa balança de positividade porque o material explora com uma frieza quase jornalística os cantos mais obscuros da experiência humana além da sepultura. E um dos episódios mais chocantes acontece quando a Patrícia é levada pelo orientador dela, o Arthur, para descer à terra e observar o cemitério onde o próprio corpo biológico dela estava enterrado. Essa perspectiva revelada no cemitério é visceral, sabe? E aterradora.
Sobre a ótica do plano invisível, os túmulos não abrigam aquele silêncio respeitoso que a gente supõe que existe. O cemitério é documentado como um polo de intensa perturbação coletiva e de uma ociosidade paralisante. Sim, a Patrícia descreve falanges de espíritos vagabundos, donos de um humor perverso, sádico, que passam um tempo sentados nas muretas do cemitério soltando piadas agressivas e sugando o desespero de quem visita os túmulos para chorar descontroladamente. E a imagem mais devastadora, de longe, é o relato dos gemidos ecoando de dentro dos mausoléus. Nossa, essa parte é pesada. Muito. Pessoas que viveram mergulhadas numa lógica tão violentamente materialista que a perda do corpo pareceu uma mentira para elas. A mente não aceita o rompimento da ligação física, então elas ficam ali deitadas, com as consciências acordadas, abraçando os próprios cadáveres apodrecidos. Elas sentem todo o processo de decomposição fluindo pelos nervos, presas num abismo escuro que foi criado pela própria cegueira delas. É o clímax sombrio das consequências de ancorar toda a sua existência no que é efêmero. O estado cadavérico se projeta na mente de tal forma que o sofrimento deles não é imposto por uma força externa, mas esculpido na recusa veemente de se afastar do único veículo que eles acreditavam ser real. O universo envia luz e resgate, mas o apego à matéria fala muito mais alto. E essa densidade não para nos muros do cemitério. As fontes acompanham a Patrícia também nas visitas às sessões de doutrinação em centros espíritas. O que ela vê lá é o desfile brutal da tragédia humana. Entidades chegando decepadas, cegas, espíritos que viveram como escravos submissos a lordes cruéis no umbel. E os obsessores clássicos? Muitos ali não desejam dominação psicológica por pura maldade, mas se acoplam incorporando em pessoas invigilantes com o objetivo único de roubar a sensação ilusória de um gole de álcool ou de uma baforada de cigarro queimando nos pulmões do hospedeiro terrestre. Toda essa dinâmica corrobora a tese central da obra. A morte física apenas transfere o endereço de operações. O caráter da consciência permanece congelado. Exato. Uma travessia do corpo orgânico para o corpo sutil não coloca no cérebro as virtudes que a pessoa não lapidou na terra com o suor e esforço. E o exemplo supremo disso surge com o espírito de um homem que é atendido numa mesa de amparo pelo mentor Frederico. Nossa, esse caso é de revirar o estômago. O homem faleceu, perdeu tudo que tinha, tomou consciência absoluta da imortalidade da própria alma e se encontra num ambiente cercado de ajuda para a reconstrução dele e ainda assim ele recusa tudo de forma super rude. Ele deixa muito claro que a prioridade única e inegociável dele é voltar para a crosta da terra de qualquer maneira para trucidar o homem que tinha sido amante da ex-esposa. A vida material acabou, as cortinas se fecharam, mas a peça de ódio continua no palco da mente. O desejo febril de vingança de uma década não vai evaporar e virar poeira cósmica iluminada em 5 minutos. O irônico é que esse espírito vingativo agora está munido da mesma fúria, só que completamente privado dos punhos ou das armas físicas para executar essa vingança. A raiva ricocheteia dentro do próprio perispírito dele, deteriorando a estrutura energética e causando dores indescritíveis. O que me traz ao grande conflito lógico desse relato inteiro. Eu preciso de uma clareza cristalina sobre isso, porque as regras parecem colidir. A gente estabeleceu no começo do estudo que o corpo perispiritual é moldável, que a mente plasma roupas limpas e que as pessoas na colônia alcançam versões aprimoradas delas mesmas. Sim, estabelecemos isso. Um exemplo leve que o livro traz. O personagem Oscar é careca na colônia porque ele decidiu esteticamente que ama ser careca. A avó Amazilis usava óculos com lentes grossas na terra para corrigir falhas de visão severas. Mas lá do outro lado, ela enxerga perfeitamente sem o auxílio deles. A visão foi consertada. Certo. Então, se essa forma sutil é perfeita, ilimitada e obedece ao comando mental, por que existem descrições de recém-chegados carregando defeitos tão pesados? Porque a Patrícia observa espíritos com membros estraçalhados, pessoas se arrastando com bengalas ou entidades andando cegas na escuridão. Por que carregar um defeito mutilador num veículo imortal?
Essa é possivelmente a grande sacada de todo o material que a gente estudou. A falha no corpo fluídico é mantida em pé pela própria pessoa. Como assim? A cegueira ou a mutilação reportadas nessas zonas de transição são distúrbios puramente psicossomáticos. A mente fraturada pela culpa esmagadora, pelos terrores do acidente que tirou a vida deles, ou pela simples recusa obstinada de se desprender das mazelas antigas, funciona como uma impressora 3D macabra. Se o sujeito internalizou que a vida dele estava atrelada irremediavelmente à amputação de uma perna, a mente envia comandos contínuos que dissolvem o fluido da perna perispiritual. Então as leis imutáveis do universo respeitam a dor que a pessoa escolhe sentir. A ilusão de deformidade é integralmente mantida pelo arquiteto emocional da própria vítima. Rigorosamente mantida por ela. O sistema universal descrito aqui leva a questão do livre-arbítrio às suas últimas e mais aterrorizantes consequências. Os orientadores da colônia possuem poder, fluido e técnica para restabelecer a anatomia daquele corpo. Mas eles não fazem. Não há violação da soberania da mente. Se um espírito sente que não é merecedor do perdão, que a mágoa ou o ódio é a única coisa que o define, ele vai plasmar feridas que ardem e sangram a mesma energia viciada que ele cultiva. Se o Senhor decide que só sabe andar usando uma muleta, a matéria sutil obedece e cria a muleta. Caramba! Essas entidades caminham acorrentadas na escuridão dos próprios limites, até que o orgulho ceda, a exaustão chegue e o aprendizado traga a verdadeira reabilitação mental. Quando a mente finalmente perdoa o passado, o corpo sutil cicatriza quase imediatamente. A chave de todas as celas repousa tacificamente nas mãos torturadas de quem se trancou nelas o tempo todo. Para amarrar toda essa jornada desvendada nesses textos de uma forma bem concreta, as fontes nos empurram para uma conclusão clara de que a morte biológica, em si mesma, não contém nenhum significado miraculoso, sabe? Ela funciona só como evento de transição de estado físico e densidade vibratória. A máquina não para. Não para. As salas de aula continuam abrindo portas, a responsabilidade de trabalhar continua existindo, o bom humor persiste entre as amizades e as contas morais chegam na caixa de correio para serem pagas. A vida, além da pele, não é um conto de fadas intangível. Ela é um eco lógico e pragmático dos pensamentos e costumes que a gente forja no solo terrestre dia após dia. E a entrega dessa compreensão promove uma virada colossal na nossa responsabilidade ética perante a vida no agora. É impossível absorver todas as informações desse mergulho sem trazer a lupa para dentro da própria rotina. Se a gente entender que as leis naturais dessa dimensão determinam o que a solidez das paredes ao nosso redor e as pontes afetivas que nos sustentam dependem 100% da nossa saúde emocional diária, isso exige uma auditoria severa nos recantos invisíveis do nosso cérebro. Onde exatamente essa reflexão precisa nos golpear mais forte para gerar mudança? Na observação afiada de tudo aquilo que a gente está abrigando em silêncio, debaixo dos panos da mente biológica hoje. Porque a premissa máxima exposta de ponta a ponta nesse estudo é que nós vamos habitar a concretização espacial de tudo que focamos e sentimos hoje. Então, que tipo exato de casa espiritual nós estamos erguendo neste exato segundo, através da mágoa não resolvida com familiares, do ressentimento cultivado contra quem esbarrou na gente e não pediu desculpas, porque cedo ou tarde a ilusão transitória da pele vai cair. E todos nós seremos convidados a habitar a arquitetura interior dos mesmos pensamentos que estamos regando na calçada mental do agora. Nossa, a clareza desse sistema mostra que o grande software de realidade da eternidade não vai oferecer atalhos confortáveis para resetar os bugs da nossa programação afetiva. É de arrepiar. As violetas mais cheirosas da saudade ou as celas asfixiantes do nosso próprio egoísmo estão sendo moldadas agora. Uma responsabilidade monstruosa e absurdamente maravilhosa nas nossas mãos. Fica a reflexão urgente de que amanhã pode ser tarde para demolir as masmorras invisíveis que a gente está construindo. Que todo mundo consiga observar e limpar com cuidado o canteiro e a qualidade das sementes que brotam na beira das nossas janelas. Um agradecimento imenso por escutarem as descobertas deste estudo com a gente.
Até a nossa próxima exploração.